Sejam muito bem-vindos a essa aula, é uma aula extra para o tópico 3, para a gente conversar sobre uma ferramenta fundamental para a gente compreender o assunto do tópico 3. Essa ferramenta se chama diagrama de fases. Mas o que significa diagrama de fases? Diagrama de fases é uma representação gráfica do equilíbrio entre as fases. O que o professor está chamando de fase? A gente está chamando de fase o estado físico da matéria. Então, se a gente tem um sistema em equilíbrio, onde a gente tem mais de um estado físico da matéria, então a gente vai ter mais de uma fase. Então a gente tem um diagrama de fase que representa esse equilíbrio entre as fases em função de variáveis de estado. Quais variáveis de estado? A gente pode ter temperatura, composição, pressão, volume. Então, geralmente, as funções ou os diagramas de fase, essas representações, a gente vai ter nos eixos Y e no eixo X, essas funções, essas variáveis de estado. Pressão e volume, volume e temperatura, temperatura e composição. Então a gente pode ter várias possibilidades, várias formas do diagrama de fases. Vamos olhar especificamente uma figura aqui comigo. Esse diagrama de fases, a gente tem então, bem no centro dele, um ponto muito importante, ó. É o ponto triplo. Vamos olhar o eixo Y e o eixo X. No eixo Y a gente tem pressão. E no eixo X a gente tem a temperatura. Olha só as fases que a gente tem aqui, ó. À esquerda a gente tem sólido. À direita a gente vai ter a fase vapor. E lá em cima, no alto, a gente tem a fase líquido. Observe a reta aqui, mais próximo do centro da figura, onde a gente tem os pontos A, B e C. O ponto A está na fase sólida. O ponto B está bem em cima da linha, entre a fase sólida e a fase líquida. Significa que nesse ponto, a matéria está sofrendo o processo de fusão, ou seja, está passando do estado sólido para o estado líquido. No ponto C, a gente tem líquido. Mais embaixo, a gente tem uma reta com os pontos A', B' e C', para baixo do ponto triplo aqui, ó. Então, o que a gente vai ter? O ponto A' está na fase sólido, tá? Então, esse ponto A' está na fase sólida. O ponto B' está bem em cima da linha entre a fase sólido e a fase vapor. E o ponto C' já está na fase vapor. Qual que é a transformação em que a matéria passa do estado sólido para o estado vapor? É a sublimação. Por isso que está aqui, ó, destacado aqui, o processo de sublimação. Então, essa reta aqui mostra a sublimação desse material. Então, essa figura, ela é representativa para um determinado material. Então, cada material tem as suas figuras, os seus diagramas de fase, tá? Agora vamos olhar lá para cima. A gente tem A, 2 linhas, B, 2 linhas e C, 2 linhas. Lá perto do ponto crítico, lá em cima. Tá? O ponto A, 2 linhas, está na fase líquida. O ponto B, 2 linhas, está bem em cima da linha que marca a separação entre a fase líquida e a fase vapor. O ponto C, 2 linhas, já está na fase vapor. Observe, então, que esse processo, o
que está acontecendo com esse material? Ele está passando da fase líquido para a fase vapor. E esse processo é um processo de vaporização. Então, observem também que cada ponto desse, ponto A, B, C, ponto A', B', C', cada ponto desses que eu falei, A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, ele vai ter um valor de pressão e um valor de temperatura, exatamente como um plano cartesiano, no eixo Y e no eixo X. Então, cada ponto desse é um estado termodinâmico. Então, quando a matéria passa do ponto A para o ponto B, ela está passando por um processo termodinâmico. Do ponto B para o ponto C, um processo termodinâmico. Então, está indo de um estado para outro estado. Então, cada ponto nesse diagrama é um estado termodinâmico. E as linhas? O que representam essas linhas? Além de ser a separação entre as fases, essas linhas representam os estados onde a gente tem as duas fases presentes. Entre o estado sólido e o estado líquido, a gente tem as duas fases presentes. Entre a fase líquido e vapor, bem em cima da linha, entre o ponto triplo e o ponto crítico, a gente tem as duas fases presentes, líquido e vapor. E abaixo do ponto triplo, tá? Que essa linha que vai até lá no ponto zero, a gente tem as duas fases presentes em cima dessa linha, sólido e vapor. Então assim a gente consegue compreender fundamentos para enxergar esse diagrama de fases. Agora vamos olhar essa figura com uma representação um pouquinho diferente. Essa é a figura em 3 dimensões. A gente tem aqui o diagrama de fases com a pressão no eixo Y, tá? O volume no eixo X, aqui embaixo, e a temperatura no eixo que a gente chamaria de eixo Z. Então a gente tem essa figura em 3 dimensões. Observem aqui, ó, subindo aqui, ó, no eixo Y, a representação do estado sólido, tá? A curva aqui, ó, sólido líquido. Observem aqui embaixo onde está o ponto crítico. E observem que existe uma curva aqui, parecendo uma parábola que passa pelo ponto crítico, tá? Quando a gente olha, como se a gente olhasse o plano horizontal, temperatura e volume. Então a gente tem as regiões onde a gente tem sólido e líquido. Quando a gente olha esse gráfico em 3D, a gente consegue observar as regiões onde a gente tem esses equilíbrios de fase. Então, regiões onde a gente tem sólido e líquido, regiões onde a gente tem sólido e vapor, a região onde a gente tem líquido e vapor e a região onde a gente tem apenas sólido, apenas líquido e apenas vapor. Observem também, novamente, o ponto crítico. Na aula síncrona, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse ponto crítico. Essas linhas também têm seus significados. Então, a linha que sai aqui do eixo da temperatura são as isotermas. O que são as isotermas? As isotermas são essas linhas e os processos que ocorrem sobre essas linhas são processos que ocorrem a temperatura constante, ou seja, quando o processo ocorre sobre essa linha, não tem mudança de temperatura constante. Agora vamos fazer uns cortes nesse diagrama 3D para a gente olhar um pouco mais essas regiões e conseguir enxergar melhor essas curvas e os significados delas. Tá joia? Então a gente vai fazer um corte onde a gente consegue ter num eixo, num plano, pressão e volume, e um outro corte onde a gente vai ter temperatura
e volume. Vamos observar esses gráficos. Percebam que a linha verde forma uma parábola lá no alto ponto crítico. Do lado esquerdo, a gente tem a linha de líquido saturado. O que significa isso? Significa que ela está bem no limite. À esquerda dessa linha, a gente tem uma região de líquido comprimido, ou seja, do lado esquerdo, mais próximo do eixo Y, do eixo da pressão, a gente tem apenas líquido. Sobre a linha verde, a gente começa a ter o líquido e vapor. Então a gente tem o líquido saturado, tá? É onde ele vai começar a virar vapor. E aí a gente vai observar que tem uma região aqui, ó, entre essa linha à esquerda e a linha que está à direita do ponto crítico. Então a gente observa essa região aqui entre a linha que está à esquerda do ponto crítico e a linha que está à direita do ponto crítico. Então a gente tem entre essas duas linhas essa região central, que é a região de líquido-vapor. Ou seja, nessa região, líquido e vapor estão saturados e é uma região em que eles estão em equilíbrio. Eles estão coexistindo. Existe um equilíbrio de fase aqui, entre o líquido e o vapor. E muitos dos processos que a gente tem na área de biocombustíveis são processos que envolvem esse equilíbrio líquido-vapor. Daí a importância desse diagrama de fases. Observem as linhas pontilhadas que mostram a linha pontilhada um pouco mais abaixo, a temperatura T1. Observe que está T1 igual a const, significa o quê? Que essa temperatura 1 ela é constante ao longo dessa linha pontilhada, a temperatura é constante. E quando que muda a temperatura? Quando eu estou na linha T2, ó, percebe? A T2 é uma temperatura 2 igual constante, maior que a temperatura T1. Observem que essa linha à direita aqui é a linha de vapor saturado. Acima da linha de vapor saturado, a gente tem a região de vapor superaquecido. Agora vamos olhar a figura mais à direita. Muito parecida, mas diferente. Observe, eixo Y, temperatura. Eixo X, volume. De modo análogo, a gente tem o ponto crítico lá em cima, à esquerda do ponto crítico, a linha de líquido saturado. À direita do ponto crítico, a linha de vapor saturado. A linha verde, estamos seguindo a linha verde, ok? À esquerda dessa linha verde, a gente tem a região de líquido comprimido, ou seja, apenas líquido. Líquido comprimido ou líquido resfriado. Entre a linha verde à esquerda e a linha verde à direita, a gente tem uma região de líquido vapor saturados, ou seja, uma região onde líquido e vapor estão em equilíbrio, coexistindo, até a linha de vapor saturado. À direita da linha de vapor saturado, a gente tem a região de vapor superaquecido, ou seja, uma região onde a gente só vai ter vapor. Não tem líquido mais aqui. A linha pontilhada, nesse gráfico à direita, significa o processo à pressão constante. Então observe que nesse gráfico, nessa figura, onde a temperatura está no eixo Y e o volume no eixo X, a linha pontilhada representa pressão constante. E aí a gente tem a linha mais abaixo, uma pressão P1, e a linha mais acima, uma pressão P2, também uma pressão constante ao longo da linha pontilhada, e essa pressão P2 maior que a pressão P1. Tá ok até aqui? Agora eu quero explicar um pouquinho mais para vocês como é que é esse equilíbrio líquido-vapor. O que a gente
está representando aqui para vocês? O que significa esse equilíbrio vapor? Então, à esquerda, eu estou mostrando fisicamente o que é. Então, a gente tem um processo em que a gente tem vapor e líquido. E à direita, a gente tem esse estado termodinâmico, ou seja, essa situação representada no diagrama de fases. Então, observe o ponto A. O ponto A, no diagrama à direita, é exatamente a situação que a gente tem à esquerda. O que a gente tem aqui, então, nesse ponto A? A gente tem um equilíbrio de fases, e nesse ponto A, a gente tem uma mistura entre vapor e líquido. E como que a gente faz para saber a composição dessa mistura? Então, se a gente tem uma mistura, uma parte dela é vapor, uma parte dela é líquido. Quando a gente soma as duas massas, a massa de vapor e a massa de líquido, a gente tem a massa total dessa mistura. Quando a gente divide a massa de vapor pela massa total, então eu tenho o que a gente chama de fração mássica, e nesse caso a fração mássica de vapor. Se eu inverter, se eu deixar a massa de líquido dividido pela massa total, eu passo a ter a fração mássica de líquido. É importante lembrar que aqui, como eu tenho apenas vapor e líquido, se eu somar a fração mássica de líquido e a fração mássica de vapor, elas têm que dar exatamente 1. Quero mostrar para vocês a representação dos processos nesses diagramas. Então, nesses slides, eu coloquei algumas figuras que mostram exemplos bem práticos, simples, para a gente entender a representação desses processos. Então, olha só. Nessa primeira figura, à direita, a gente tem a representação de um processo isotérmico. O que é um processo isotérmico? É um processo que ocorre a temperatura constante. Como que ele vai ser representado num diagrama de fases? Então, olha só. Se eu tenho um processo isotérmico, então eu tenho aqui, ó, do ponto A até o ponto B, esse processo vai estar representado com uma linha sobre uma linha isoterma, ou seja, eu vou enxergar uma linha que a gente pode chamar de isotérmica, ou seja, um processo isotérmico, ele é representado numa linha de temperatura constante. Então, esse processo está representado num diagrama pressão por volume. O processo do ponto A ao ponto B, como ele é um processo isotérmico, ele está sobre uma isoterma. Tá ok? Processo adiabático. O que é um processo adiabático? É um processo em que não ocorre transferência de calor, ou seja, o valor de Q é igual a 0, lembra disso? Então, no diagrama pressão por volume, a linha entre o ponto A e o ponto B vai representar um processo adiabático. Perceba que a inclinação dele ficou diferente daquele processo isotérmico que a gente viu logo acima. Continuando, processo isométrico ou isocórico. É um processo a volume constante. Então, da mesma forma, num diagrama de pressão por volume, observem que o processo isométrico compreende uma linha vertical entre o ponto A e B. Por que vertical? Porque o volume está aqui no eixo X. Então, um único ponto de volume no eixo X, ou seja, um único valor de volume. Por quê? Porque o processo é isométrico. Não tem alteração do volume. Então, a gente tem uma linha vertical. Ok? Então, nesse processo, a pressão vai mudar, mas o volume não vai se alterar. Agora, olha que interessante. No processo isobárico, a figura abaixo, o
processo isobárico é um processo a pressão constante. Olha o que ocorre. A pressão está no eixo Y. Então, um único valor de pressão para os dois pontos, para o ponto A e para o ponto B. Então, esse processo a pressão constante, ele é representado por uma linha horizontal. Então, essa linha isobárica, na verdade, é uma linha que representa um processo isobárico, ou seja, um processo a pressão constante. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre essas figuras. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no fórum de discussões, no Moodle, e eu recomendo que vocês assistam essa aula várias vezes para tirar as dúvidas e para consolidar bem cada um dos conceitos apresentados aqui. Até mais, pessoal!